Bem-vindos! Hoje o material que a gente tem na mesa é um pouco diferente. Bem diferente. Não é um livro pronto, nem um artigo, é o esqueleto, sabe? A planta baixa de uma obra que está nascendo. O sumário de A Mente Quântica, de Márcio Bringuente. E vamos combinar, quando a gente escuta mecânica quântica, Bíblia e PNL na mesma frase, Exato. Um alarme de ceticismo pode soar para muita gente. né? Com certeza. São universos que, à primeira vista, não conversam. Pois é. E é exatamente por isso que nossa análise hoje não é para validar ou refutar nada. A gente quer olhar a estrutura do argumento. Como é que ele planeja construir essa ponte? A lógica por trás, se ela se sustenta, pelo menos no papel. Isso. E o ponto de partida já é ousado. O primeiro capítulo, No princípio era a palavra, já conecta Gênesis 1:3, haja luz, com a ideia quântica de que tudo é, no fundo, vibração. Então, vamos mergulhar nessa planta baixa e ver que tipo de edifício está sendo proposto aqui. E analisar um sumário é um exercício fascinante, né? É como ter acesso às anotações do arquiteto. Boa analogia. A gente não vê a decoração, os acabamentos, mas a gente consegue enxergar a intenção, a lógica estrutural, o fluxo do pensamento. E o que me chama a atenção de cara é essa ambição de criar uma linguagem unificada. Entre fé, ciência e desenvolvimento pessoal. Exato. É um desafio gigantesco, mas a clareza do sumário já sugere que existe um mapa bem pensado por trás de tudo. Certo. E esse mapa começa com uma fundação muito clara, né? O sumário divide os primeiros capítulos falando de mente, frequência, renovação. A base de tudo. A ideia inicial parece ser estabelecer que palavras e pensamentos não são só coisas abstratas, são vibrações que moldam ativamente o nosso mundo. Mas o ponto que me fez parar e pensar de verdade foi o capítulo O Alinhamento Divino. Ele propõe uma conexão direta entre as frequências cerebrais que a neurociência estuda, sabe? Beta, alfa, teta, delta. Sei, as ondas cerebrais. Isso. E o que a Bíblia chama de a mente de Cristo, lá em Filipenses. E essa é a primeira grande ponte conceitual que o autor tenta construir. É uma tentativa de ancorar um conceito espiritual, a mente de Cristo, em algo fisiologicamente mensurável. Exato, nas ondas cerebrais. A premissa, então, parece ser que a consciência não é só uma espectadora passiva da realidade. Não, ela é um agente ativo. Isso, um agente ativo na criação da realidade. E essas diferentes frequências seriam como, sei lá, estações de rádio que a gente sintoniza para acessar diferentes níveis dessa consciência criadora. Faz sentido. É como se ele dissesse, olha, não tô falando de algo místico, inalcançável, tô falando de estados mentais que você pode, em tese, medir e cultivar. Perfeito. Mas aí vem a pergunta, como? E o sumário aponta para Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aqui que as ferramentas entram, né? A parte prática. Ele planeja introduzir a PNL e um termo que me deixou bem curiosa. Ressignificação quântica. O que será que isso quer dizer na prática? É diferente da ressignificação que a gente já conhece da psicologia? Essa é uma ótima pergunta. O sumário não detalha o como, mas a gente pode inferir pela estrutura. A ressignificação tradicional, na psicologia, na PNL, é mudar o quadro de referência de uma experiência, certo? Para alterar o significado emocional. Tipo, ver uma demissão não como um fracasso, mas como uma oportunidade. Exatamente. Agora, a adição do adjetivo quântica sugere que o autor vai argumentar que essa mudança de perspectiva não acontece só na nossa cabeça. Na lógica do livro, essa mudança de significado interno alteraria a vibração que a gente emite, influenciando diretamente o campo de possibilidades quânticas ao nosso redor. É uma afirmação bem mais radical. Nossa, então se a gente conectar os pontos, a PNL não seria só um truque mental para se sentir melhor. Longe disso. Dentro dessa estrutura, ela se torna uma espécie de tecnologia da consciência, um mecanismo para operar a realidade num nível fundamental? Isso. É como se a Bíblia fornecesse o porquê, o grande propósito, e a PNL e a neurociência fornecessem o como, o manual de instruções.
A proposta parece ser que esses textos antigos e as práticas modernas estão, na verdade, descrevendo o mesmo fenômeno. De formas diferentes. Exato. A interação entre consciência e matéria. O livro parece querer decodificar isso, transformar filosofia num método prático. Confesso que até aqui tudo soava um pouco teórico. Mas é na parte seguinte do sumário que eu senti que a coisa muda de figura. Fica mais palpável. Muito. De repente, a conversa vira sobre ferramentas práticas. Por exemplo, o capítulo O Estado Alfa, silenciando as tempestades internas. Essa analogia de Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia com o nosso próprio ato de silenciar a mente para vencer a ansiedade é poderosa. Nossa, isso me pegou de surpresa. É uma forma muito, muito forte de reinterpretar uma passagem bíblica, não acha? Sem dúvida. E isso levanta uma questão central sobre a abordagem do livro. Ele parece tratar essas histórias bíblicas não só como alegorias morais, mas como manuais. Manuais de operação da consciência. Um protocolo de ação. Isso. A história de acalmar a tempestade deixa de ser um milagre externo e vira um protocolo para alcançar um estado interno de paz, o estado alfa. É uma visão extremamente pragmática da espiritualidade. E essa abordagem continua. O sumário descreve um capítulo chamado Visualização Quântica e a Terra Prometida. Ele usa o exemplo de Moisés, que viu a Terra Prometida antes de o povo chegar lá. Como um modelo para visualização criativa. Exatamente. E conecta isso com Romanos 4,17, sobre chamar à existência as coisas que não existem. De novo, uma prática de desenvolvimento pessoal, sendo enraizada numa narrativa bíblica. Mas o clímax dessa fusão, para mim, parece ser o capítulo A Física da Fé. Ah, sim. Esse é o coração da fusão quântica. E, honestamente, é aqui que o autor pisa num terreno delicado. É o ponto mais fascinante e, ao mesmo tempo, o mais perigoso. Exato. Perigoso por quê? O sumário indica que ele vai conectar Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não se veem. Isso. Com o conceito do colapso da função de onda da física quântica. Explica um pouco melhor essa ideia do colapso da onda para quem não é da área. Claro. De forma bem simples, pense assim. A mecânica quântica sugere que antes da gente observar uma partícula, ela não existe num lugar específico. Certo. Ela existe como uma onda de probabilidades. Um mar de possibilidades de onde ela poderia estar. O ato de medir, de observar, é o que força essa onda a colapsar num ponto definido. Numa realidade concreta. Ok, entendi. É como uma nuvem de talvez que vira um aqui e agora quando a gente olha. Exato. Uma analogia perfeita. E a proposta do livro, pelo que o sumário indica, é que a fé de Hebreus é esse ato de observação qualificada. A certeza do invisível não seria uma crença passiva, mas um ato de foco da consciência tão intenso que se torna a força que colapsa o mar de possibilidades na realidade que a gente deseja. Nossa! É perigoso porque o mau uso de conceitos quânticos é a base de muita pseudociência. Muitos físicos diriam que isso não tem nada a ver. O grande desafio do livro será argumentar de forma convincente que isso é mais do que uma bela metáfora. E o sumário indica como ele pretende fazer essa defesa? Não em detalhes, mas a estrutura sugere que ele vai construir o caso aos poucos, usando as passagens bíblicas como evidências de um princípio universal que a física estaria só começando a descrever. É um salto conceitual gigantesco. Tira a fé do campo da crença passiva e a coloca no campo da ação criadora. É a transformação da fé de uma virtude teológica para uma força da física, dentro do universo do livro. Se ele conseguir sustentar esse argumento, o impacto é profundo. Depois dessas ferramentas mais, digamos, físicas, a análise parece se aprofundar na comunicação, tanto a interna quanto com o divino. Fiquei muito intrigada com o capítulo Hipnose Espiritual. A princípio, o termo soa estranho. Soa quase contraditório, né? Hipnose parece controle e espiritualidade parece entrega. Pois é, mas o sumário liga a prática da auto-hipnose ao convite do Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
A ideia proposta é que a auto-hipnose não é sobre perder o controle, mas sobre silenciar o ruído da mente consciente, para acessar níveis mais profundos de consciência, onde essa conexão com o divino seria mais clara. Uma ferramenta de introspecção. E aqui, o ponto crucial é como a linguagem parece ser tratada como o software que programa a nossa realidade. Sim, o capítulo seguinte foca nisso, a linguagem do coração. Exato. Que cita provérbios sobre o poder de vida e morte da língua. A PNL forneceria a sintaxe, as regras de como usar a linguagem. E os princípios bíblicos, a semântica, o significado, a intenção por trás das palavras. A comunicação vira a principal ferramenta para esculpir a realidade. E essa programação não se limita ao agora. O capítulo O Espírito do Tempo me pareceu absolutamente fascinante. Esse também me chamou a atenção. Ele pega a declaração "Eu sou de Deus a Moisés", que é uma afirmação de existência atemporal. Êxodo 3,14. Isso. E usa como base para aplicar conceitos de coaching e neurociência para ressignificar o passado e construir o futuro. É como se ele dissesse que, a partir do ponto de poder do presente, do eu sou, a gente pode alterar o peso emocional do passado e projetar ativamente o futuro. Isso sugere uma abordagem onde o tempo não é uma linha reta, imutável, que arrasta a gente. Mas algo plástico. Algo plástico que pode ser influenciado pelo nosso estado de consciência no agora. É uma ideia poderosa. O eu sou deixa de ser só um nome de Deus para virar um ponto de poder, um centro a partir do qual nossa realidade é organizada. E, finalmente, a estrutura nos leva à síntese de tudo isso, ao objetivo final, que o sumário descreve como viver em alinhamento. A integração de todo o conhecimento. Exato. Tem o capítulo A Consciência Crística, que seria acessar o estado teta para receber intuição, sabedoria, se conectando à figura do conselheiro maravilhoso de Isaías, e depois o campo unificado da graça. Esse título é muito interessante. Campo unificado é da física, graça é da teologia. Juntar os dois. Sugere uma fusão entre prosperidade material e espiritual, e o sumário aponta para a promessa de abundância em Malaquias, ligando isso à ideia quântica de que vivemos num campo de energia infinita. Faz sentido dentro da lógica interna do livro. E o capítulo final, Viver em Alinhamento, o mestre da sua realidade em Cristo, parece amarrar todas as pontas. A conclusão é sobre como se tornar um co-criador consciente, alinhado com um propósito maior. É a aplicação prática de toda a teoria. Olhando para essa estrutura como um todo, a progressão é inegavelmente lógica. Começa com os fundamentos da mente, avança para ferramentas práticas, aprofunda na linguagem e, por fim, integra tudo num novo modo de vida. Numa nova identidade. Exatamente. O que se pode dizer, analisando só este esqueleto, é que a ambição do projeto é notável. E a coragem também, de transitar por áreas tão sensíveis. Sem dúvida. E aqui é preciso reconhecer o trabalho do autor, Márcio Bringente. A partir deste sumário, a gente percebe que ele não está só jogando conceitos no ar. Ele criou um mapa muito detalhado. A inclusão dos apêndices com exercícios práticos e reflexões reforça a intenção de que o livro seja uma ferramenta de transformação. Não só um tratado teórico. Isso. O potencial de impacto é claro. Muitas pessoas que se sentem divididas entre a fé e o desejo por ferramentas práticas de autodesenvolvimento, elas poderão ser genuinamente ajudadas por uma abordagem integradora como essa. Se a execução final for tão cuidadosa quanto a estrutura sugere, pode ser um livro muito importante para esse público. Então, o que tudo isso significa? Temos aqui a planta baixa de uma obra que não teme o diálogo, que tenta construir uma ponte entre o sagrado e o científico, o antigo e o moderno. Parece um manual para quem busca não só entender a fé intelectualmente, mas vivê-la de uma forma que impacte diretamente sua realidade. Uma tentativa de dar ao leitor as chaves do seu próprio universo interior. Isso. E isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação baseada na premissa central de todo esse projeto. Se o pensamento e a palavra, focados com o sentimento que o livro chama de fé,
de fato agem como o observador que define a realidade a partir de um mar de possibilidades quânticas? Aham. Qual seria a única e mais importante observação? O pensamento ou sentimento constante que alguém precisaria manter para manifestar a vida que deseja. Seguindo a lógica apresentada nessa estrutura, é uma pergunta que fica para o futuro leitor responder.